Bonitos, tudo bem com vocês? Aqui é a Tânia que tá falando e a pedido de André, eu vou fazer hoje um videozinho blogueirinha. Então, dá um like aqui embaixo, comenta, me segue lá no Instagram, @santai, e é isso aí, hoje a gente vai pra aula de sistema digestório. Como vocês estão vendo aí no vídeo, semana passada a gente começou falando sobre o sistema digestório e só lembrando, a gente passou pela parte do... A gente viu a boca, a questão do dente, da saliva, depois nós vimos como é que esse bolo alimentar chegava no esôfago, que fazia aquele movimento peristáltico, e enfim, depois do esôfago, a gente chega no estômago. Olha que imagem maravilhosa aí. Então é o seguinte, pessoal, o estômago, ele é revestido pela mucosa gástrica, que é uma camada de tecido preguiado. Se vocês olharem aqui para essa figura, parece que tem um monte de nervinho, né, por dentro. É assim mesmo que é o estômago de vocês. Isso daí é uma foto real, tá? E aí é o seguinte, pessoal, em seu interior se encontram glândulas gástricas que produzem o suco gástrico. Só lembrando que o suco gástrico é muito ácido, muito ácido, ok? E aí ele é muito ácido para poder fazer a digestão daquele alimento, ok? Lembrando dessa coisa muito importante. E outra coisa também que é muito importante de lembrar é o seguinte: dentro do nosso estômago tem uma mucosa, vamos dizer assim, como se fosse uma parte dela, a região de dentro, ela é protegida contra esse ácido. Se não, imagina, ácido na nossa pele ia causar um estrago, imagina no nosso estômago. E é isso aí. E aí o que acontece? A gente tem lá as glândulas gástricas que produzem o suco gástrico, que é muito ácido. E aí é uma coisa importante, é o seguinte: vazio, ele possui um volume de até 50 ml, mas ele pode chegar até 4 litros. Se você comer, ele começa a se expandir, começa a crescer e ficar com um tamanho aí de até 4 litros, tá, pessoal? Por isso que a galera que é mais gordinho consegue comer mais e outros conseguem comer menos. Outra coisa também importante é o seguinte: para poder fazer o processo de digestão, pessoal, pensa comigo, ó. Coloquei o alimento na minha boca. A primeira coisa que eu vou lá, eu vou mastigar esse alimento. Aí, beleza, tô mastigando esse alimento. Aí, lembra que tem a amilase, a enzima que fica na boca? Ela já começou a fazer o processo de digestão. Aí tem o dente também, que vem ajudar a amassar, triturar, diminuir. E aí, depois, esse bolo alimentar é empurrado pela língua, aí passa pelo esôfago, chega no estômago e recebe de cara o suco gástrico, beleza? Só que o que tem de importante nesse suco gástrico? Uma enzima chamada pepsina, ok? Só que lá no nosso estômago, ela não está como pepsina ainda, ela está como pepsinogênio. Olha que nome bonito, olha que maravilha para vocês lembrarem disso tudo aí na hora da prova. E aí é o seguinte, pessoal, o pepsinogênio é a pepsina inativa. Então imagina, tem uma molécula que está inativa, está paradinha lá, só esperando. Chegou um negocinho no seu estômago, bum. Que negocinho é esse? O seu alimento. O que aconteceu? O seu estômago vai começar a produzir suco gástrico. Se ele começar a produzir suco gástrico, pessoal, o que vai acontecer com o meu estômago? Ele vai ficar em meio ácido. Ah, beleza, ficou em meio ácido. O que vai acontecer? O meu pepsinogênio, ele vai ser ativado e vai passar a ser uma pepsina. Qual é o objetivo dessa pepsina? É continuar quebrando o alimento. Só que agora, lembra da amilase na boca que atacava os aminoácidos, que atacava o amido, que quebrava o amido em pedaços? Beleza, a pepsina agora ela vai atacar as proteínas, vai começar a quebrar para poder diminuir o tamanho desse alimento. Beleza? E é o seguinte, pessoal, uma coisa que também que é muito importante lembrar é quanto tempo demora para poder fazer a digestão. Quanto tempo o alimento fica ali no seu estômago, revirando, até ele ser capaz de passar para o intestino? Gente, vai de minutos até horas, e muitas horas, não são poucas horas não. Vou dar um exemplo, ó. Uma carne de porco assada, se vocês olharem lá na página 72 do livro de vocês, demora aí, ó, 7 horas para poder ser digerido. Imagina o alimento, 7 horas, na sua barriga, rodando, girando e recebendo suco. E é por isso que às vezes, quando a gente come alguma coisa que faz mal, a gente tem aquela sensação de que tá tudo revirado no nosso estômago. Realmente, tá revirado no nosso estômago. O pessoal tá rodando ali e tá eliminando o ácido igual um maluco, tentando digerir aquilo tudo que tá ali e nada de resolver a situação. Então, digestão, quanto tempo leva? Pode levar minutos, dependendo do que você comer, ou até horas, bastante hora para poder acontecer, beleza? Uma coisa importante é o seguinte: tem uma setinha ali que eu tô de intruso aqui, mas ok. Uma coisa muito importante aqui, vou até marcar para vocês, ó, pegar meu apontador, que bonito, tá? Tô parecendo uma professora de faculdade.
É o seguinte, pessoal, pensa comigo. Tá bom, comi, tô no estômago. Aí, acabou de comer, ele vai direto pro intestino delgado, assim, tipo, de um pra outro, rapidinho. Não é bem assim, de um pra outro, bem rapidinho. Acontece o seguinte, pessoal, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. O duodeno, o jejuno e o íleo, ok? Então, olha só, depois que sai do estômago, tem todo um processo ali, que o alimento já foi digerido, aí seu corpo entende isso, aí ele vai abrir um caminho em que aquele alimento ali, aquele bolo alimentar já virou um quimo, já virou uma mistureba danada, ele vai ser levado em direção ao seu intestino delgado. Só que o intestino delgado, galera, tem 5 metros. Então pensa aí, 5 metros. E aí ele acaba sendo dividido nesses 3 pedaços aqui, o duodeno, o jejuno e o íleo. E eu vou começar falando principalmente do duodeno, que é o primeiro deles. O alimento saiu do estômago, chegou onde? Duodeno, ok? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, então aqui tem a foto do estômago, ok? Então, ó, repara onde é que tá o duodeno, a região do duodeno aqui, onde é que ele começa. Então, depois que o alimento tá aqui, processou aqui, cansou de rodar aqui, ele vai pegar este caminho aqui para chegar no duodeno. Só que tem uma coisa importante lá no duodeno. No duodeno, pessoal, ele é um lugar de encontro. É tipo assim, é um ponto de encontro da galera. É o ponto de encontro do fígado, com pâncreas, com intestino, vai tudo ali naquele meio ali. E aí o que acontece? Ó, vamos lá. No duodeno, o seu alimento ele vai receber um suco intestinal, que são proteínas que vão se transformar em aminoácidos. Então, só, já começou a digestão na boca, passou pelo seu estômago, continuou digerindo, foi pro duodeno, ainda continua digerindo. E aí, no duodeno também, há o suco pancreático, que vem lá do pâncreas, ó, já começou a receber começou a receber coisa do ladinho ali, ó. Além de receber o suco do próprio intestino, tá recebendo o suco do pâncreas, beleza? O que tem no suco pancreático? Tem bicarbonato de sódio. Aí eu te pergunto, pra que serve esse bicarbonato? É aquele mesmo que o pessoal coloca na comida. Pessoal, o bicarbonato de sódio, ele é uma base. Lembra que eu falei que o estômago era muito ácido? Então, ele joga uma base para poder diminuir essa acidez que tá lá no seu bolo alimentar, ok? Recebe também outras coisas com nome bem difícil, ó, tripsina, a quimiotripsina, a lipase pancreática, a amilopsina. Não precisa gravar esses nomes, tá? São só nomes de enzimas que são lançadas e o objetivo de todas elas é ajudar a fazer a digestão. É isso que eu quero que vocês lembrem. Recebe um monte de enzima para poder ajudar a fazer a digestão. E aí o que acontece? A gente vai neutralizar a acidez da quimo, que uma vez já foi o seu bolo alimentar. Então, quando chega lá no estômago, ele recebe outro nome para se chamar quimo. E outra coisa também, então, ó, mais uma coisa que o nosso duodeno vai receber a bile, que é produzida no fígado. Pessoal, a vesícula biliar fica embaixo do fígado. Ele tem uma amizade ali, fígado, vesícula biliar, e eles produzem um líquido chamado bile. Qual é a função da bile? É quebrar gorduras. Então você comer batatinha frita lá. Batatinha entrou na boca, passou pelo estômago, chegou lá no duodeno. Quem é que vai quebrar a gordura da batatinha? É a bile. E é por isso, pessoal, que quem fez já a retirada de vesícula, não sei se vocês conhecem alguém aí da família de vocês que precisou fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, costuma comer algumas coisas que são gordurosas e, ó, saiu correndo pro banheiro depois. Por quê? Porque a gordura, porque se não tem vesícula, não tem bile. Se não tem bile, não tem quebra de gordura. Se não tem quebra de gordura, ela vai passar reto. Não vai parar, não, ela vai passar reto e vai sair correndo pro banheiro. E aí o pessoal é o seguinte, ó. A bile que é produzida no fígado quebra as gorduras para que as lipases pancreáticas executem seu papel de forma mais eficiente. Então, olha só, é como se fosse uma máquina, hein? Todo mundo junto, recebendo, liberando as coisas, secretando as coisas, liberando. E isso tudo está acontecendo com qual objetivo? Com o objetivo de pegar o seu alimento e começar a diminuir ele para ele ficar num tamanho ideal para ser absorvido, ok? Então você vai começar a quebrar seu alimento. Pensa que seu alimento é como se fosse uma molécula gigantesca e você tem que diminuir o tamanho dela, ok? E aí é o seguinte, o duodeno, ele vai receber o suco intestinal, ele vai receber o suco pancreático e ele vai receber a bile. Ele recebe várias coisas. Então é um momento ali que seu corpo está produzindo várias coisinhas, ok? E isso tudo aí, ó, é para iniciar a digestão. Óbvio, a iniciar a digestão que eu falo é mais a absorção dos nutrientes, porque a digestão realmente se inicia lá na boca, ok? E o jejuno e o íleo, Tânia, o que acontece com ele? Eles são o restante do seu intestino. Mas o que é importante do jejuno e do íleo? Ele vai receber o suco entérico.
Então, olha só, pensa comigo, ó. Imagina o seguinte. Você tem aqui, ó, tamanho do intestino, 5 metros. Nos primeiros 3 metros é tudo lá dentro, recebe um monte de coisa. O restante é o jejum e o ilho. Beleza. À medida que seu alimento vai caminhando, percorrendo todo o seu intestino, ele vai recebendo várias coisas e vai acontecendo o processo de digestão, de absorção dos nutrientes, ok? O jejum e o ilho, eles são a segunda e a terceira parte e ela é muito importante, porque quando chega aqui que já recebeu o suco entérico, seu alimento já passou por uma série de processos, as moléculas já estão perfeitas para serem absorvidas. Ok? Então vamos lá. No intestino delgado eu tenho minhas moléculas, ok? Dos alimentos. Minhas moléculas, elas começam a ser quebradas. Repara só o que eu fiz. Eu botei moléculas, separei. Então é como se estivesse quebrando meu alimento em pedaços. À medida que eu vou passando por todo o meu intestino delgado, eu vou quebrando mais e mais as minhas moléculas e diminuindo mais e mais e mais o tamanho delas, ok? Até que elas fiquem em um tamanho ideal para que possa ser absorvido. Tranquilo isso? Então, se alguém perguntar para você assim, aluno, meu aluno preferido, você é meu aluno preferido, fala, aluno, fala para mim aqui, o que acontece no intestino delgado? No intestino delgado, ele vai receber uma série de sucos, uma série de enzimas para fazer com que as moléculas da quimo sejam quebradas e se tornem pequenas a ponto de serem absorvidas pelo seu intestino. Foi absorvido esses nutrientes. Para onde que vão esses nutrientes? Isso mesmo, para a corrente sanguínea, beleza? E aí vai ser utilizado pela célula ou por outra parte do corpo. Tranquilo com relação a isso? Beleza. Saindo do intestino delgado, pessoal, elas vão para um outro lugar. Olha aí na setinha, ó, as moléculas foram absorvidas, beleza. Os nutrientes foram absorvidos. E agora? E agora que tudo que a gente comeu é bom? Tudo que a gente comeu na batata frita, que a gente foi lá no lanche do McDonald's, comeu aquele hambúrguer maneiro com batata frita, tem o refrigerante, tudo aquilo é gostoso? Gostoso é, mas tudo aquilo é bom pro nosso organismo? Não é assim que funciona. É o seguinte, pessoal, seguindo o intestino delgado, ele vai pro intestino grosso. E aí o intestino grosso, olha só a voltinha que ele dá. Ele é bem menor em relação ao intestino delgado. E aí acontece o seguinte, tudo que não é bom, ele vai continuar sendo processado pelo seu organismo e vai ser levado em direção ao intestino grosso. Lá no intestino grosso, ele vai acontecer uma coisa chamada absorção de água e sais minerais, ok? Então imagina assim, ó, tudo recebeu um monte de suco, a sua quimo tá uma coisa meio molhada, meio gosmenta, meio uma delícia. Aí o que acontece? Lá no seu intestino grosso, você vai começar a absorver água e sais minerais. Quando você retira a água de algo, ele vai ficando seco, concorda comigo? E é isso aí que vai acontecer no intestino grosso. E eu queria voltar aqui rapidinho para poder mostrar uma coisa para vocês. Para quem já teve ou conhece alguém que tem apendicite, é retirado desse pedaço aqui, ó, é apêndice. Retira esse pedacinho aqui, ó, que é um finalzinho aqui no intestino grosso. Ele serve pra nada. Serve pra inflamar e deixar a gente com dor e depois mandar a gente pra cirurgia, tá? Mas continuando, vamos lá. É o seguinte, o nosso alimento chegou lá, o nosso quimo tava todo molhadinho, cheio de suco. Aí chegou no intestino grosso, ele começou a absorver água e sais minerais. Beleza. E aí o que acontece? Tudo que não é absorvido, adivinha para onde é que vai? Adivinha? Isso mesmo, pessoal. Ele vai em direção ao ânus. E adivinha o que vai acontecer quando ele vai em direção ao ânus? Isso mesmo, galera. Vocês vão no banheiro fazer um cocôzinho. Então, olha só. Tudo que é bom no nosso corpo vai ser absorvido lá no intestino delgado. Tudo que for ruim vai ser mandado em direção... Tudo que for ruim não, tudo que não for necessário ao nosso corpo vai ser mandado em direção ao intestino grosso. O intestino grosso vai começar a reaproveitar a água e sais minerais que ainda existem ali para poder eliminar somente aquilo que o nosso corpo realmente não vai precisar. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona esse processo, começando lá da boca, e agora a gente chegou aqui, ó, no intestino grosso, na última parte. Tranquilo? Beijo, beijo.